Paraná! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol, o nosso intérprete é o nosso amigo Val. E a gente está aqui hoje para mais uma aula de botânica. Você está vendo que a gente tem flores na aula e a gente vai falar sobre isso. Nós vamos falar sobre as flores e as partes delas e a importância que elas têm no reino das plantas. Antes de começarmos nossa aula, vamos aos nossos recados importantes. Keep in mind, que não se esqueça de utilizar todos os recursos disponíveis para você aprender cada vez mais. Então reassista todas as aulas que você puder. Se você não tiver como assistir às aulas, usa seu livro. Se você não tem livro impresso, usa o PDF. Se você não tem livro nem em PDF, manda mensagem para o seu professor no mural. Se você não tem como mandar mensagem para o seu professor no mural, manda um WhatsApp para o seu colega e fala assim, meu Deus, me ajuda. Mas use os recursos que você tem. Aproveite todas as oportunidades que você está tendo nesse momento de poder aprender. Se você tem acesso ao Classroom, aproveita quando terminar essa aula e entra no link número 1, que é o link da chamada. Vai lá e responde a atividade que está bem fácil para você e aí você vai ter sua frequência e sua nota garantidas. Mas se você não tem acesso aos aplicativos, vá na escola e busque as atividades impressas e também não esquece de lá devolver. Quando você for devolver, devolva a caneta e responda todas as questões. Não entregue com questões em branco. É muito triste pegar uma atividade com questão em branco. Então, por favor, faça todas as atividades. Se dedique, dê o seu melhor. Não se esqueça de sorrir e estar sempre feliz. Quando a gente é feliz, coisas boas acontecem. E agora a gente vai começar a nossa aula. Os nossos objetivos hoje são reconhecer as partes de uma flor e entender as funções de cada estrutura. Cada parte vai servir para uma coisa. E assimilar o processo de reprodução das plantas com base nas suas flores, porque eu falei para vocês que a flor é a estrutura reprodutora da planta. E estar com o caderno para a gente poder anotar todos os pontos importantes e fazer as atividades, que hoje tem algumas atividades legais. Bora começar? A função das flores está dentro da reprodução das plantas. E ela é um conjunto de folhas modificadas que é especializada nessa função. A gente vai aprender que essas plantas, que são do grupo das angiospermas, elas vão ter as flores para abrigar essas estruturas reprodutoras. Lá nos pinheiros, quando a gente falou de gimnosperma, a estrutura reprodutora deles era na pinha, no estróbilo. Quando a gente falou da samambaia, que é a pteridófita, e do musgo, que é a briófita, as estruturas reprodutoras delas eram os esporos. Então, cada grupo tem uma estrutura diferente. Quando a gente fala de flor e suas partes, a gente precisa pensar que é a parte responsável pela reprodução sexuada. O que é uma reprodução sexuada? É uma reprodução que envolve gametas. Então a gente vai ter a parte feminina da flor e a parte masculina, que vai ser como se fosse no ser humano o óvulo e o espermatozoide. No caso das plantas, a gente vai ter o óvulo e a gente vai ter o pólen. Se vocês observarem, tanto na imagem que tem aqui na tela, quanto na nossa flor que está aqui nos acompanhando na aula de hoje, nós temos algumas estruturas responsáveis por isso. A gente vai chamar de gineceu a parte da planta que é responsável pela produção de células femininas. O gineceu vai ser essa parte vermelhinha do meio, que depois a gente vai ver com mais calma. A parte que tem as estruturas masculinas, a gente vai chamar de androceu. O androceu é essa parte amarelinha, aonde vai ter o grão do pólen. E aí a gente vai ter as pétalas aqui e nada TV. Quando a gente tem um conjunto de pétalas, ou seja, todas as pétalas, a gente chama isso de corola, igual o carro Corolla. Embaixo da flor, a gente vai ver que tem algumas folhas que são verdinhas e a gente chama elas de sépalas. O conjunto das sépalas a gente vai chamar de cálice, porque elas fazem como se fosse uma tacinha, um cálice. Então a gente vai aprender hoje todos esses nomes e todas as funções dessas partes das flores. E a nossa amiga vai estar aqui para nos ajudar. A primeira coisa que a gente vai fazer, antes de tudo, é essa atividade que está aqui na tela. Vocês vão fazer esse desenho e vão colocar todas as estruturas da parte da flor.
Eu vou explicar cada uma para vocês depois, mas eu preciso que você tenha isso aqui no caderno para que você acompanhe o que eu vou estar falando. Então eu vou te dar um tempo razoável, não dorme aí, faz. E daqui a pouquinho a gente volta com esse desenho colorido e bem bonito com todos os nomes.
Estamos de volta, galera! Dei bastante tempo para você fazer seu desenho, tenho certeza que ficou maravilhoso. Aproveita que seu professor está mandando mensagens para você no mural do Classroom e tira uma foto do seu caderno e manda para ele ver. Ele vai adorar ver o desenho que você está fazendo. E se você for meu aluno, eu vou amar ver o desenho que você fez. Então aproveita essa oportunidade de ter essa interação com o seu professor. Vamos continuar a aula e agora a gente vai falar de partes específicas das flores. A primeira parte que a gente vai estudar se chama cálice. Eu falei para você que o cálice é a partezinha de baixo da flor. Se a gente observar aqui, ó, no desenho, a gente tem sépalas. As sépalas são essas folhinhas verdes que a gente tem embaixo da flor. Elas vão ajudar a fazer o botão da flor abrir, ó. A gente tem exemplos aqui, ó, do botão que está fechado e a gente tem exemplo da flor que já abriu. Então a sépala, ela protege esse botão e quando a pétala sai, ele fica por baixo. O conjunto de todas as sépalas a gente vai chamar de cálice. Então lembra de taça, copinho, que aí você lembra de cálice, que é o conjunto de sépalas, que são as folhas modificadas que estão embaixo da flor. E elas geralmente vão ser verdes, aí não tem como errar. Diferente das pétalas. A gente tem aqui no exemplo da nossa flor de hoje, que é um hibiscus, pétalas extremamente coloridas, que são bem vermelhas. A gente pode encontrar esse tipo de flor com pétalas amarelas, laranja, cor-de-rosa, vermelha e também no exemplo das outras flores que a gente tem aqui na sala hoje. As pétalas, elas muitas vezes vão ser coloridas. Para quê? Para atrair o polinizador. O inseto que vai se alimentar do néctar que a flor produz, ele vai ser atraído pela cor das pétalas. Então a flor produz isso para chamar a atenção. Tem muitos animais que eles têm uma visão diferente da nossa e eles captam as cores de formas diferentes. Então as flores fazem isso para que fique melhor de chamar a atenção deles. Quando eu falar do conjunto de pétalas, eu vou chamar esse conjunto de corola. Pensa no carro Corolla, que é estiloso, bonito e tal. A pétala da flor tem a mesma função, ser bonito, ser estiloso e chamar a atenção. Ok? Agora vamos fazer uma atividade. As flores são estruturas exclusivas das angiospermas e possuem como uma de suas funções principais atrair os polinizadores. A atração é feita principalmente pela coloração de suas pétalas e pelo odor por elas exalado. Marque a alternativa que indica corretamente o nome dado ao conjunto de pétalas de uma flor. Então você vai analisar todas as alternativas e vai me dizer como se chama o conjunto de pétalas. E eu já volto.
Estamos de volta e a resposta dessa atividade é a letra B. Por quê? O cálice é o conjunto de sépalas, as folhas verdes que estão embaixo. O androceu a gente vai estudar agora. Sépala é a folhinha verde que está embaixo. Então, corola é o nome que a gente dá para o conjunto dessas estruturas coloridas que são as pétalas. Agora a gente vai falar do androceu e eu vou explicar para você aqui na tela e depois eu vou te mostrar na nossa flor que a gente tem na aula de hoje. O androceu, ele é o órgão responsável pela produção de células masculinas na flor. Como assim? Ele vai ter várias estruturas que são essas amarelinhas aqui. Cada um desse daqui eu vou chamar de estame, ok? Cada estame, que é um negocinho desse daqui, ele vai ter uma antera e um filete. A antera é essa parte redondinha que tem aqui em cima. Tem até uma aumentada aqui embaixo, ó. A antera é onde vai ser produzido o grão do pólen da flor. E aí, o filete é o cabinho que segura a antera. Geralmente, esse filete ele é comprido para que o pólen fique para cima da parte feminina. E aí, depois, quando estiver pronto, ele consegue cair lá dentro e fecundar a flor. Então, a parte masculina da flor se chama androceu, que é o conjunto dos estames. Os estames têm duas partes, o filete, que é o cabinho, e a antera, que é onde são produzidos os grãos de pólen. Ok? Se você não entender, volta e vê de novo. Aqui na nossa flor, eu vou mostrar para você, o nosso super cameraman vai dar um zoom aqui, e a gente tem aqui, ó, essa parte amarelinha. Tá vendo que tem umas bolinhas aqui, ó? Essa bolinha é a antera. E aí, embaixo da bolinha, a gente tem uns cabinhos bem fininhos, que são os filetes. E esse conjunto da bolinha e do cabinho, a gente chama de estame. Todos os estames juntos, a gente vai chamar de androceu. Se você tiver flores na sua casa, aproveita para dar uma olhada, dá uma de explorador do ambiente e vai lá ver o androceu das suas plantas. Agora, a gente vai falar do gineceu, que é a estrutura que vai produzir células femininas na flor. O gineceu, ele vai ter carpelos. Lá no androceu, a gente tinha outras estruturas, que são esses daqui inteiro. Aqui a gente vai analisar só esse do meio, ó. O carpelo, ele tem partes também. Então, ele vai ter o estigma, que é a abertura por onde o grão do pólen entra. O grão do pólen vai descer um caninho que a gente vai chamar de estilete. E aí, lá embaixo, ele vai encontrar o ovário da flor. Dentro do ovário, a gente vai encontrar um óvulo. E aí, quando o grão de pólen entrar pelo estigma, passar pelo estilete e encontrar o óvulo, ele vai fecundar e vai formar depois uma semente com um embrião. Muito lindo na natureza ver isso acontecendo. Então, só para recapitular, gineceu é a estrutura feminina que tem carpelos. Os carpelos, eles têm estigma, estilete e ovário. E lá dentro tem um óvulo. Na nossa flor de hoje, a gente consegue ver aqui, ó, o estigma dela bem na pontinha, o estilete, que é o cabinho, e lá dentro, lá no fundo, não vai dar para ver, se conforme. Mas lá dentro você consegue entender que tem um óvulo e um ovário. Se na sua casa tiver uma flor, você pode pegar para analisar. Pede para sua mãe ou para sua avó, e aí você tira essa partezinha para você ver aonde está o óvulo e o ovário dessa flor. Mas é bem legal. E agora a gente vai falar como que isso funciona. Eu já expliquei para você, mas a gente vai ver aqui na tela. O estigma vai ser a abertura que o carpelo vai ter. Então ele vai produzir um líquido que vai grudar o grão do pólen nesse líquido. E esse líquido também às vezes tem um cheirinho que atrai os animais, que são os polinizadores. O estilete vai então ligar o estigma, que é a abertura, até o ovário, que é lá embaixo. E o ovário é uma dilatação da base desse carpelo.
que é a estrutura feminina. E ele vai conter todos os óvulos, que também podem ser chamados de oosferas. Eu falei desse nome para você, oosfera, quando a gente falou de reprodução dos outros grupos de plantas. Então ainda existe em angiosperma, só que com uma tecnologia muito inovadora, que é a produção de flores. E agora eu tenho uma pergunta para te fazer. As flores são os elementos que possibilitam a multiplicação das plantas fanerogâmicas, que são aquelas que têm semente. Para tanto, exibem uma série de estruturas relacionadas à reprodução, como o androceu, que representa um conjunto do quê? Pensa, responde no caderno, observa o desenho e daqui a pouco eu volto. Voltei para descobrir qual é a resposta desse exercício. E aí, qual é a resposta certa?
Carpelos? Não. Sépalas? Também não. Gavinhas a gente falou quando falou de caules. E sim, estames. Estames são as estruturas que vão produzir depois os grãos de pólen e fazem parte do sistema reprodutor masculino da flor. As partes da flor que a gente ainda não falou são as partes acessórias. A gente tem uma haste que vai prender a flor ao ramo, que a gente vai chamar de pedúnculo, o cabinho da flor. E a extremidade onde o cálice, a corola, o androceu e o gineceu vão se prender são o receptáculo floral. Então aqui embaixo, ó, a gente tem o receptáculo e mais para baixo, que é o cabinho, o pedúnculo. Se a gente for analisar na nossa planta da sala de hoje, a gente tem o receptáculo, que é aqui embaixo, e a gente tem o pedúnculo, que é todo o resto do cabinho dela. São as hastes que vão ligar a flor ao resto da planta. E aí, a gente tem outros tipos de flores que também vão ter essas estruturas e algumas outras que a gente já comentou em outras aulas. Como exemplo, a gente tem as inflorescências, que de acordo com a espécie, as flores podem aparecer de uma forma isolada ou então todas juntas. Como, por exemplo, essa florzinha que eu trouxe para mostrar para você hoje. Essa florzinha, ela é um exemplo de inflorescência, assim como a margarida. A margarida, ela tem no centro dela todas as estruturas reprodutoras e essa pequenininha tem lá no centro a estrutura reprodutora também. Em volta da margarida, a gente vai ter a bráctea. Lembra que eu te contei na aula passada das modificações das flores, das folhas? Então, quando a gente for olhar aqui, ó, a flor da margarida tá lá no centro. E não é essa parte branca. Essa parte branca são brácteas, assim como no girassol. O girassol ele tem brácteas amarelas e as flores marrons, assim como as amarelas da margarida. Então, quando a gente tem várias flores juntas, que é o que acontece aqui no miolinho, essas flores a gente vai chamar de inflorescência, assim como essas do cabinho de flores que eu trouxe para mostrar para você. Tem várias flores no mesmo ramo, então são inflorescências e não flores, diferente do hibiscus, que é essa flor grandona que só tem uma ligada a uma haste. E aí a gente chama isso de flor, ok? Se você olhar aqui na tela, você consegue ver ó, as flores do girassol que eu falei para você e as brácteas que estão em volta. E aí o pedúnculo, que é o cabinho, e o receptáculo floral que está aqui embaixo. E agora temos mais uma atividade, a última da aula. O girassol apresenta flores bem características e marcantes, apesar de muitas pessoas pensarem que ele apresenta apenas uma grande flor amarela. Aquela estrutura é formada por várias pequenas flores perfeitamente organizadas em capítulos. Esses agrupamentos de flores são denominados do quê? Letra A, pseudoflores. Letra B, brácteas. Letra C, inflorescência. E letra D, pedicelo. Responde no caderno e eu já volto.
Estamos de volta e a resposta desse exercício estava na ponta da língua porque já faz 2 aulas que a gente está falando sobre isso. Então a resposta certa é a letra C. Inflorescência é o nome que a gente vai dar para esse conjunto de flores que na verdade tem outras funções também. Agora a gente vai repensar e vai relembrar mais um pouquinho esse processo da reprodução das angiospermas. Então a gente vai ter a parte masculina, que é essa parte amarelinha, onde tem os estames. Lá na pontinha, onde tem a antera, vai ser produzido o grão de pólen, que tem o gameta masculino. Os gametas femininos, eles vão estar abrigados aqui, ó, nessa parte azul, que a gente chama de ovário. E aí, a parte feminina que vai ter os gametas, a gente vai chamar de óvulo. Com a união dos grãos de pólen que vão cair aqui e entrar e vão chegar até os óvulos, a gente vai ter a fecundação e a formação de um embrião e de uma semente. Quando acontecer a fecundação, a gente vai ter o desenvolvimento do ovário. Em algumas flores, não vai ser o ovário que vai se desenvolver. A gente vai ver na aula de frutos que pode se desenvolver o receptáculo floral e não o ovário. E aí a gente vai ter frutos diferentes. Quando se desenvolve o ovário, a gente pode dizer que aconteceu o processo de frutificação. Então, primeiro teve a polinização, o pólen saiu, entrou lá dentro do estigma, chegou até onde estava o óvulo, gerou a fecundação e a frutificação, então, é a formação do fruto. Para que serve o fruto? Para guardar a semente e proteger ela até ela estar pronta para amadurecer. Bem fácil. E agora é o último exercício da aula, a última atividade. Observe a figura, que é esse desenho que está aqui do lado da flor, e assinale a alternativa que corresponde aos nomes das estruturas 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Com base em tudo que a gente já falou, se você fez aquele desenho no início da aula, tá fácil. Observa as alternativas e depois me diz qual era a alternativa correta. E eu já volto.
Voltamos! E se você tinha feito aquela primeira atividade, foi moleza. Agora, se você não fez, você teve que pensar um pouquinho. A resposta certa para esse exercício é a letra B. Por quê? O número 1 corresponde ao receptáculo floral, que é a parte que vai abrigar tanto as pétalas quanto as sépalas, e a parte reprodutora. A parte 2 é o cabinho, que a gente chama de pedúnculo. A parte 3 a gente chama de cálice, porque é o conjunto de todas as sépalas. A parte 4 é a corola, que é o conjunto de todas as pétalas. O número 5 são os estames, que são as estruturas masculinas. E o número 6 é o carpelo, aquela estrutura feminina, por onde tem que entrar o grão de pólen para encontrar o óvulo. E aí depois fazer a fecundação e gerar um fruto para guardar a semente. Bem fácil, não é mesmo? Então agora nós vamos retomar tudo que eu falei para você para ficar fresco na sua cabeça. As flores, elas vão ser responsáveis pela reprodução das plantas angiospermas, que é o último grupo de plantas que a gente está estudando. Elas vão ter uma parte feminina que vai produzir o óvulo, que a gente vai chamar de carpelo. Elas vão ter partes masculinas, que a gente vai chamar de estames, que vão produzir grãos de pólen. As pétalas geralmente vão ser muito coloridas, para chamar a atenção dos polinizadores. O conjunto de pétala tem o nome daquele carro que é bem bonito, bem estiloso, o corola. Aqui embaixo a gente tem as sépalas, que protegem o botão da flor e que também servem de cabinho para colocar as outras pétalas em cima. O conjunto de sépalas a gente chama de cálice, lembra de tacinha. E tudo isso é feito pela planta para poder desenvolver a reprodução. Eu sei que é um pouco complexo, mas se você tiver alguma dúvida, reassiste essa aula de novo. Eu trouxe para vocês uma frase lá do livro do Pequeno Príncipe, que diz o seguinte: é preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se quiser conhecer as borboletas. Então, durante a nossa vida, vão ter momentos que a gente vai passar por dificuldade e a gente vai ter que passar por isso para poder depois ser uma pessoa melhor ou ter coisas benéficas na vida. Então, nesse momento de pandemia, que eu sei que está difícil para estudar sozinho, suporte essas larvas, porque lá na frente você vai conseguir colher os frutos e vai conseguir ver as borboletas na sua vida. Então, nesse momento eu te digo para se manter hidratado numa rotina de estudos, se alimentando bem, fazendo atividade física, ajude na sua casa e faça as coisas que você gosta, mas não se esqueça de estudar. Dedique um tempinho do seu dia para isso. E você vai ver que lá na frente tudo vai valer a pena. Keep safe, que se mantenham seguros. Thank you, muito obrigada por assistir essa aula e a gente se encontra na próxima aula de ciências. Até mais!